A paz do Senhor, povo de Deus. Chegou sexta-feira, graças a Ele. E hoje nós vamos falar mais uma vez do amor, da grandeza, da bondade, das misericórdias. Vamos falar de treva e vamos falar de luz. Que você seja bem-vindo, seja abençoado por essa live. E eu já dou oportunidade ao meu amigo, presbítero Alex. Considerações, meu amigo? Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Louvo a Deus pela vida de todos, de todas que estão nos acompanhando. Meu amigo, presbítero Alex. Louvado seja o nome do Senhor por mais este dia, mais essa semana que se passou. E hoje um tema muito bom, e mais um tema muito bom, né? Tem sido temas muito bons, edificantes. Espero que hoje não seja diferente e traga edificação para a vida daqueles que estão nos ouvindo. Amém? Amém. Meus irmãos, é um assunto bom, porque eu já quero começar assim. Existem vantagens, né, o nosso título que nós colocamos aqui, como ser luz em meio às trevas, ok? Porém, existe coisa boa na treva. Você fala, Antônio, o que é isso? Como assim, coisas boas em trevas? Sim. Por quê? Porque quem anda na trevas acha que tem coisa boa. Então, a gente vai discutir, vai falar um pouquinho que tem, para eles, existem algumas coisas boas. Tem, segundo o próprio Jesus diz, Alex, que tem coisa boa nas trevas. Por quê? Porque, eu não quero falar agora, vou falar mais para frente, mas existe coisa boa em trevas. E nós somos luz. E aí é outro assunto que eu quero falar daqui a pouco, deixando o meu amigo Alex também falar um pouco, que a gente, eu creio que a grande maioria, Alex, aprendeu errado sobre o que é ser luz. Para a gente começar, o que é ser luz? Eu acho que o entendimento pelas pregações, ela perdeu, vamos dizer assim, ela tirou o original do que é ser luz. Mas também a gente vai falar sobre o que é ser luz. Né? A bondade tem coisa boa na treva, não tem bondade, né? O que é bom nas trevas e o que é ser luz realmente. Luz. Qual o significado? Eu gosto do filho de José Gonçalves. Ele tem um programa, Jesus Cop. Eu não sei nem pronunciar, mas é isso aí. Ele tem uma parte no canal dele, Alex, que ele fala, você entendeu errado. Ou nós entendemos errado. Uma coisa assim. Não lembro como é que é a frase certa. Aí ele vai explicar no original. E é bem legal. Eu estava vendo sobre a ceia. Aí eu lembrei, né? Que a luz, a gente também aprendeu algumas coisas erradas sobre luz. Suas considerações? Bom, eu tenho que dizer que esse tema é muito, muito bom, como eu falei, né? Um tema que é para nos trazer luz nas escrituras, né? Um tema aí que, como você falou aí, vamos procurar mostrar as coisas boas e as coisas ruins diante de tudo isso, né? O que a luz traz de bom, o que a treva traz de bom, se é que traz coisas boas, né? Então nós vamos debater um pouquinho aí nessa 1 hora e pouquinho que nós vamos estar aqui falando com vocês. Vamos falar um pouco aí sobre o que é ser luz, por que ser luz, né? Por que ser trevas? E a gente vai, no final, saber se queremos ser luz, se queremos ser trevas, se é bom ser luz, se é bom ser trevas. Amém? Mas aí a gente vai falando aí no decorrer da live. Tá certo. Será que tem coisa boa nas trevas, irmão? Trevas, pode vir alguma noite, coisa boa? Pode vir alguma coisa boa, mas a pergunta é simples, né? O assunto é, precisamos ser luz. É um mandamento, uma ordem, uma orientação, um mandato, um decreto, como você queira definir, mas o chamado de Deus é para que a gente seja luz. Né? Jesus, ele vem e diz para que a gente seja luz, resplandeça, e é o texto que nós temos como base. Nós vamos ler ele agora.
vamos começar por ele, e depois eu deixo o presbítero Alex, eu vou falar de outros versículos. Mas vamos usar esse aqui e vamos ver se a gente ganha, se a gente usa algum tempo para falar sobre o livro de João. Se você não tem Bíblia, não, e você estiver agora no Facebook, você consegue ver o texto, está lá na descrição. Mas se você não tem, vai ver pelo YouTube, você também vai estar na descrição. Se não, você pega depois a anotação e lê, irmão. É importante você ler o que está escrito na Bíblia. Porque às vezes a gente fica, às vezes, só fala, fala, fala e não mostra. E é verdade, há muitos que só dizem assim, lê o texto, manda você fechar a Bíblia e nunca mais volta para o texto que falou, que leu. Né? E a gente está aqui para trazer luz para as Escrituras, como o presbítero já disse, trazer luz das Escrituras. Tá bom? Livro de João, capítulo 3. A partir do verso 19, só 3 versículos, que diz assim: Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eita, é forte. Eu vou sair da tela e vou deixar para o presbítero. Bem, então, para a gente começar a fazer uma introdução aqui, eu quero dizer primeiramente que quando Deus criou todas as coisas, lá no início, em Gênesis, no início de todas as coisas, a primeira coisa que aconteceu ali é que havia trevas e Deus vem e fala assim, haja luz, e houve luz. E aí Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça aí, que a gente tem que ter em mente, na nossa mente agora, é o seguinte, que as trevas, ou melhor, que a luz dissipa as trevas. A luz não anda em concordância com as trevas. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Né? Houve uma separação. Quando há luz, há uma separação. Não é mais em conjunto. Não existe unidade. Tá? Não existe unidade entre luz e trevas. Uma afasta a outra. A luz afasta as trevas. E o texto que o Tony leu aí, de João, fala que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque as obras eram más. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte, eu ando num caminho de pecado, eu ando num caminho mau, e eu não quero largar esse caminho. E por eu não querer largar esse caminho, por eu não querer abandonar o caminho do pecado, eu continuo andando em trevas. A luz não é boa para mim. Eu até estava pensando aqui no seguinte, quando você vê algum filme de terror, um exemplo, geralmente acontece aonde? À noite, no escuro. Os filmes acontecem no escuro, nas trevas. As obras más geralmente são na ficção, são faladas nas trevas, são anunciadas nas trevas. Por aí você já vê que a luz é um caminho melhor. Quem pratica, por isso que o texto diz que quem pratica a verdade vem para a luz, porque as suas obras que são realizadas são obras que as pessoas podem ver e gostam de ver. Aqueles que praticam o mal praticam no escuro para não serem vistos, para que as suas obras não sejam vistas, né? Porque são obras más. Né? Então, o que a gente tem que ter em mente para introduzir agora esse tema é o seguinte: luz
não faz unidade com trevas. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Tá? As trevas saem quando a luz chega. Tá? Não há concordância, porque obras boas estão na luz, obras más estão nas trevas, no escuro, na falta de luz. Ok? Então, as nossas boas obras são manifestas na luz. Amém. E é bem lembrado a frase do início, quando o próprio Deus diz, haja luz, porque só existia trevas, né? Eu estava vendo, estava me lembrando, você estava falando, estava me lembrando de uma ministração que o filme do Batman é nas trevas, né? O Cavaleiro das Trevas. É só trevas, né? E realmente, porque quando eu comecei, vamos começar logo por aí. Deixa eu colocar esse versículo aqui, que é esse versículo 21. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovada. Aí, quando eu falei assim, o começo, por que se existia alguma coisa boa nas trevas, tem coisa boa na treva? Para quem? Para quem está nela. Porque quem está na treva, Alex, ele prefere ficar lá, porque lá ele faz as suas coisas obscuras. Já está falando, obscuro. A gente vai ver vários textos de Jesus orientando o povo a fazer as suas obras de dia, uma referência, né? As claras. Quando a gente vê que aqui a palavra é bem forte, acho que é no versículo, esse aqui mesmo, 21, porque todo aquele que faz o mal odeia, ele usa essa expressão, odeia a luz. Mas por que odeia a luz? Porque quando você traz a luz aonde estão as trevas, vai mostrar as coisas que as trevas faziam sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Eu estava me lembrando de algo da infância, né, e a minha mente sobre ladrão, quem era ladrão, era aquelas pessoas, eu acho, porque eu assistia quando era menino, eu não vou lembrar o nome do filme certo, mas Ali Babá e os seus 40 ladrões. E eles guardavam os seus furtos, os seus roubos, dentro de uma caverna. Então eu cresci na minha mente que ladrão é aquele que vivia escondido na caverna e só saía de noite para saquear, roubar e voltava para a caverna, né? E fica na mente. Você está falando agora, sempre acontecia o quê? Na noite. Na noite. Então, por isso que o texto de João, quando João diz, odeia a luz. E aí a gente começa a destrinchar o versículo por versículo, quando a gente vem para o versículo 21, ele fala. Agora, quem é luz, não. Quem é luz não se preocupa em fazer as suas obras de manhã, à tarde, ou na claridade da luz artificial, da energia das lâmpadas, enfim. Não se preocupa, porque ele vai estar fazendo. Eu sei que você tem os outros textos, eu também tenho alguns aqui, mas eu tenho um texto aqui sensacional que Jesus vai dizer assim, não se preocupa, o que eles estão fazendo escondido, no grande dia eu vou jogar a luz sobre o que eles estão fazendo. Então, e a luz ali vai ser, igual eu falei com o Éder uma vez, vai ser aqueles holofotes, aqueles canhão de luz da polícia, do Águia, sobre a comunidade, ou sobre aquele negócio, iluminando, quilômetro de distância consegue iluminar. A luz vai ser aquilo ali, mostrando as obras das trevas. Então, as trevas podem ficar com raiva agora, odiar, como disse João. Mas vai chegar um tempo que a luz será jogada sobre as trevas, por aquilo que está oculto. Exatamente isso. Tudo que está oculto um dia vai ser revelado. Né? Não existe nada oculto diante de Deus, na verdade. Né? Nós, seres humanos, conseguimos ocultar de outros seres humanos. Mas de Deus nós não conseguimos ocultar nada. Né? Ele é a luz dele está sobre todos. Seja no dia, seja na noite, a luz dele está clareando as obras de todos. Né? Então, quando as pessoas querem esconder
sempre procuram fazer as coisas à noite. A gente é de um tempo, né? Fala a gente, porque eu também já não sou tão novinho assim. Que bom, que bom. A gente é de um tempo em que as coisas que eram feitas, como você falou aí dos ladrões, a maioria das coisas eram feitas mesmo na calada da noite. O uso de drogas, todas essas coisas eram feitas na calada da noite. Agora, no tempo que nós estamos vivendo agora, é que as coisas estão mudando. As coisas estão sendo feitas na luz do dia, como se fosse algo normal. Ah, mas isso também é bíblico, porque conforme o tempo vai passando, o amor vai se esfriando e as coisas vão piorando realmente, né? Mas eu sou de um tempo em que, quando eu era criança, Tony, a gente ia jogar bola na rua, ia soltar pipa e fazer essas coisas, e aqueles que usavam drogas, que faziam as coisas erradas, eles ficavam meio que escondidos, né? E eles se manifestavam realmente à noite. E durante o dia eram as crianças brincando normal e não se misturava com aqueles que faziam as coisas erradas, né? Ficavam na luz do dia e à noite iam para casa. E esses saíam à noite para fazer as coisas erradas. Hoje é durante o dia que se faz essas coisas, o pessoal usando droga no meio da rua aí, mas sempre procuravam fazer, como a Bíblia diz aqui, no oculto da noite, na calada da noite, no escuro, como eu falei dos filmes, né? Então, mas é importante a gente frisar que Deus é luz, né? E nós andamos na luz porque Ele é luz, né? Então, procuramos fazer essa parte de andar na luz, procuramos andar na luz, fazer as nossas obras na luz, porque sabemos que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Eu vi uma postagem sua, aí você só complementa, que eu não vou lembrar exatamente como estava. Lâmpada para os meus pés são a tua palavra. Isso, luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho, isso. Ou seja, até a palavra dele remete à luz, dizendo é luz para o seu caminho. Ou seja, quer fazer as coisas certas, é só estar dentro da palavra. Né? Acho que foi em um encontro de homens com que você compartilhou, eu vi lá, eu disse aí, já está a ver com o que a gente vai falar sobre, até a palavra faz menção, que isso aqui é luz. Luz para quê? Para mostrar o que está certo. O salmista, o Salmo 27, ele diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Por isso eu não terei temor, não terei medo, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, esse é o nosso guia, para nós começarmos aí, para nós darmos seguimentos aí, é saber que andamos na luz porque pertencemos à luz, que é Deus. Certo. Aí, Alex, em Mateus 4, ele já vai falar um pouco mais, aqui vai falar literalmente de Jesus, né? Se você não conhece o texto, Mateus 4, o verso 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte reinou a luz. Ou seja, uma profecia que ia vir e Jesus veio trazer luz. Meus irmãos, vou falar para você, um dos motivos maiores de todo, tem um propósito de Deus, olha, Alex, propósito de Deus, de Jesus vir à Terra, e cumprir a sua ordenança, e ser obediente, como diz o texto, obediente, não teve usurpação, mas aí outra conversa que vamos ter. Mas era que Jesus veio trazer luz às coisas que estavam ocultas, principalmente no meio religioso. Jesus veio trazer luz de uma maneira tão grande no meio religioso que o primeiro a querer matá-lo não foi quem estava fazendo, roubando, matando, prostituindo. Não. Quem tem desejo maior de matar Jesus foi quem estava fazendo coisa errada e as pessoas achavam que estavam fazendo coisa certa. Então, nasceu uma grande luz que mostrou as coisas que esse povo que se dizia certo estava fazendo. Então, Jesus é o maior exemplo da nossa luz. É luz, ele trouxe luz, brilhou a luz no mundo que vivia em trevas. Quem? Jesus, né?
eu acho que aí, Alex, aí historicamente, aí eu não sei, é só um comentário. Se alguém na live souber, ou que vai ficar gravado souber, me responda. Até você mesmo, que você, graças a Deus, eu tenho um amigo que é bacharel em teologia, mas também não sabe tudo, mas se souber, me ajuda. De onde foi que veio a expressão da grávida quando vai nascer uma criança, fala, dá a luz? Até isso, fala de luz. Na hora de nascer uma criança. Deu a luz. Eu não sei aqui em São Paulo, mas em Pernambuco fala muito, né? Fulano foi dar a luz. Você conhece a expressão? Eu já ouvi falar, mas eu não vou afirmar que é isso, que surgiu disso, mas é porque dentro do ventre da mulher é escuro. Então, a criança ela vai ver a luz a primeira vez quando nascer. Então, vai dar a luz para a criança, né? Para a criança ver a luz. Então, a criança vai ver a luz. Aí, gostei. Aí já me leva ao Salmo 139. Para aqueles que acham que estão em trevas e Deus não está vendo, ou Deus não vai ver. Porque o Salmo 139 fala que no ventre eu nem era formado e tu já me vias. Na escuridão, na Sim. treva do ventre, Deus já estava te vendo. Então, antes de você ver a luz, de vir para a luz, ele já te via. Isso é maravilhoso. Outra coisa também, Tony, que até o João fala na sua carta, em 1 João, vou até ler aqui, o versículo do 5 ao 7, 1 João 1, do 5 ao 7. Alex, deixa Oi. eu fazer uma pergunta antes de você ler. O mesmo Espírito que habita em você habita em mim, é isso? Sim. Você está com meus textos? É o mesmo Espírito. Alex está com os meus textos, irmão. É que é assim, além de ser o mesmo Espírito, a palavra é a mesma. Antes de você ler, olha quem está por aqui. Ô, Urandir. Seu amigo e o nosso amigo, conversei com ele hoje. Pastor Urandir, tem que colocar você nessa roda aqui, Pastor Urandir. Você tem que aceitar para a gente conversar aqui, viu? Aí dá um debate bom, aí dá polêmica. Olha aí, vamos convidar ele, quem sabe ele aceita, né? Leia o texto, meu amigo. 1 João 1, tá, versículo 5 ao 7, diz assim: esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês, que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então, antes de eu ler o 6 e o 7, deixa eu parar nesse aqui. Então, Deus é luz e não há trevas nele. Né? Não existe treva em Deus. Ele é luz. Né? Então, se ele é luz e não há trevas, e o nosso exemplo, o nosso padrão a ser seguido é Deus, através das suas escrituras sagradas, nós aprendemos sobre ele. Se o padrão é ele que não há trevas, então daí a gente já tem a ideia de que não pode haver trevas na vida do cristão, daquele que quer servir a Deus. Ele tem que ser luz por completo, tá? Não por metade luz e metade trevas. Né? Então esta é a mensagem: Deus é luz e nele não há treva alguma. E o 6 ele continua dizendo o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, olha aí o que eu estava falando, mentimos e não praticamos a verdade. Tá? Se a gente disser que serve a Deus, mas pratica as obras das trevas, que a gente vai falar depois das obras das trevas, né, Tony? Acredito. Nós vamos falamos que somos de Deus, mas andamos praticando as obras que as trevas fazem, estamos mentindo e não servimos a Deus. Porque em Deus não há trevas. Né? Se, porém, andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha aí outra coisa. Se somos luz, se seguimos a Deus, somos luz, não temos trevas. E se não temos trevas, temos que amar os nossos irmãos. Não existe intrigas. Não existe ódio de um irmão para com o outro. Não existe rancor de um irmão para com o outro. Existe o perdão. Existe o amor. Né? De uns para com os outros. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus
o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é de um ou outro, é de todo o pecado. Se andamos na luz. Tá? Se andamos na luz, não há trevas, porque o sangue de Jesus nos purifica. Não é porque a gente consegue, porque a gente tem força de vontade, porque a gente é bom, não. É porque o sangue de Jesus nos purifica e por isso conseguimos andar em luz, na luz. E as trevas são dissipadas, como eu falei no início. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Certo? Com você, Tony. Meu amigo, como eu te falei, eu tinha esse texto também, tenho esse texto também aqui anotado, porque tem algumas coisas que precisam ser mencionadas. O verso 6 e 7, né? Se afirmamos, ou seja, uma afirmação própria, que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, nós vamos falar das obras das trevas, mentimos e não pertencemos à verdade. Aí já está falando que nós somos mentirosos. É uma mentira. Por isso que eu falei que quando Jesus vem e traz a verdade para aqueles fariseus, para os escribas ali, os sacerdotes, os falsos que estavam ali, eles não são mentirosos. Estão dizendo que tem, mas não tem. Por quê? Se, porém, andarmos na luz, agora aqui é sensacional, como ele está, ou seja, ele está no seu trono, iluminado, ou seja, com luz o tempo todo. Eu gosto de Apocalipse, quando fala do novos céus e nova terra, que diz que lá não terá sol. Por quê? Porque ele vai iluminar toda a cidade. Então, se alguém acha que as suas obras não serão vistas, eu tenho uma péssima notícia. A notícia péssima é: no céu, Deus é a própria luz que vai mostrar tudo que você fez. Ponto. Porque João diz aqui, ele está na luz. Ou seja, a luz está com ele. Sabe aquela brincadeirinha que a gente falava, que logo depois parou de falar, mas você falava muito, Deus não tem poder, Deus é poder. Pois é, Deus não está na luz, Deus é a luz. Então fica difícil esconder de quem é a luz, Alex. Fica difícil esconder as suas obras, né? É isso que eu ressaltei. Aí ele fala aqui, temos comunhão uns com os outros. E aí, a comunhão uns com os outros. A gente vive dias maus, eu honro, glória a Deus pela vida do pastor Andinho, eu tenho visto muito. O pastor Andinho foi meu pastor, irmão, no Inamar, e a gente manteve a amizade, né? Hoje ele está na Defidelidade, aí você vê a pastor Andinho na Defidelidade, o Alex na DAI, eu continuo no Ministério do Taboão, e somos amigos de poder sentar, conversar, de estar compartilhando coisas boas, pedindo oração uns aos outros, orando. Quantas vezes o pastor Orandi orou por mim, pela Rose, quando a gente estava o Rosil, eu vi a oração do pastor, e ele está lá em outro ministério. Isso não quer dizer nada. Hoje eu conversei com ele. Então, isso é comunhão. Não é porque eu estou... As pessoas acham que comunhão, Alex, aqui do texto, é aqueles que estão juntos. É a hora do dividir do pão, da ceia. Troca o pão comigo. Não, irmão. Comunhão é muito além. Comunhão verdadeira é aquela que vai além das fronteiras. Comunhão é aquela que vai além de estar na presença um do outro. Aí que você vai mostrar se você tem comunhão com seu irmão. Porque não importa onde ele está, que você conversa. Por exemplo, hoje eu conversei com o Julinho, dizendo, Varão, eu estou com saudade de tu, cadê tu, Varão? O Julinho, nosso amigo, ou seja, está dirigindo a igreja, fica difícil a gente se encontrar. Então, entenda essa comunhão. Mas o problema é que tem gente que acha que comunhão é só aqueles irmãos da sua igreja. E aqui não, é com todos. Comunhão com todos, independente do ministério da distância. Tenho amigos longe e por aí. Então, essa comunhão, se temos comunhão um com o outro, estamos na luz. Por quê? Aí é o que o presbítero Alex leu. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é mérito, não é porque eu sou bonzinho. Não, é porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz por mim, foi vertido lá para que eu pudesse me chegar, e os pecados aqui, ó, pecados são perdoados, porque perante ele, sem o sangue dele, eu sou nada mais, nada menos do que um pecador miserável, que merecia somente o inferno, mas o sangue dele é que me tira das trevas e me traz para a sua maravilhosa luz.
É bênção. O texto que você falou de Apocalipse eu tinha marcado aqui também, Apocalipse 22:5. Leia! Dizia, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Ei, Isso é um dos, tem outros, né? tem, isso aí. É. Mas é que ele estava falando que a gente estava aquela brincadeira antiga, dizer assim que Deus não tinha o poder, ele é o poder, e a mesma coisa agora, ele não está na luz, ele é a luz, né? Ele é a própria luz, né? E é Isso. maravilhoso. Qual o texto mais que você tem aí? Vamos para Efésios agora? Eita, Você quer Jesus, falar da candeia? 30 minutos de live, Antes nós da chegamos gente... em Efésio. Antes da gente ir para Efésios, deixa eu só falar um parênteses aqui rapidinho. O Mateus fala que nós devemos, ou melhor, que não se põe uma candeia, né, debaixo de uma cama, mas Sim, boa. se põe no centro da casa, né, para que ela ilumine todo o ambiente. Né? Hoje, nós, graças a Deus, eu e a Cláudia, nós estamos aí chegando próximo do nosso sonho, e até para pôr a luz, a gente tem que ver os pontos que vão ser colocados à luz para que a iluminação seja correta. Né? Para não colocar a luz no lugar onde não ilumine todo o ambiente. Então, quando Jesus fala a questão da candeia, né, não adianta você colocar a luz embaixo da cama que não vai iluminar o ambiente. A luz tem que estar no lugar onde ela faça as trevas ser dissipadas. Quando você entra na sua casa, você acende a luz, quando você entra à noite, né? Você está na sua casa à noite, você acende a luz para que você possa ver bem as coisas. Então, essa é uma das funções da luz, para que aqueles que vejam a luz possam enxergar bem. Né? Porque nas trevas não se enxerga bem. Você anda tateando. Uma das pragas do Egito, lembra? Uma das pragas do Egito era que foi trevas. E as pessoas não ficaram, eu disse, se eu tiver errado, você me corrige aí. Ficaram 3 dias tateando, não conseguiam ver nada diante dos seus olhos, porque eram só trevas. Então, acabou-se a luz, não se enxerga. Por que eu estou querendo dizer isso? A nossa visão só é aberta diante da luz. A luz que é Cristo. A nossa visão ela é aberta diante de Cristo. Quando não há luz, quando não vemos a luz, que é Cristo, nós andamos como cegos. Por isso que um cego não pode guiar outro cego. Então é necessário que haja luz na vida para que nós possamos enxergar claramente. Então essa é a função da luz, uma das funções da luz, né? A questão da candeia. E agora a gente pode ir para Efésios, se não quiser. Não, antes de ir para Efésio, eu acho que o que você está falando responde a pergunta aqui, ó, coloquei na tela para você, do nosso amigo, pastor Urandir Ramos, perguntando o contexto, né, de trevas. Né? A passagem que você está se referindo, de lá de Êxodo, das 10 pragas, o texto chega a dizer, Alex, que eram trevas tão grandes que chegavam a ser densas, de você colocar a sua mão e não, como se fosse uma nuvem espessa de escuridão, que você não conseguia ver nada. Então, o contexto de trevas, aqui que nós queremos trazer, respondendo à pergunta do pastor Urandir, é aquilo que está sendo feito oculto. Aquilo que as pessoas estão dizendo que fazem, mas não fazem. Estão fazendo oculto. Estão fazendo as escondidas. Estão fazendo nas trevas. Eles não querem que as pessoas façam. Eu anotei um texto que eu acho que vai responder a pergunta do nosso pastor Urandir. João, capítulo 1. Antes de você ir para Efésio, porque Efésio é o fecha, né? Então, segura Efésio. Olha só
o João, capítulo 1 de João. Eu vou ler o texto do 4 ao 9, porque eu quero me atentar a um versículo só, mas para a gente pegar todo o contexto. De João, capítulo 1. Aquele que estava à vida e era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Versículo 7. Ele veio para testemunhar, para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio para testemunhar a luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que alumia todos os homens. Então, o contexto daqui que a gente está trazendo de trevas era a luz vir iluminar todos os homens, para que todos saíssem dos seus momentos obscuros e viessem a andar na luz. Aonde que eu tenho? A mulher samaritana, quando Jesus faz um diálogo junto com ela esconde a sua verdadeira origem, porque ela estava tirando água ao meio-dia, que não era o costume. Né? Você gosta muito de trazer o contexto histórico, e não era o costume. Então, Jesus joga a luz sobre aquela mulher. Quando diz para ela, chama o teu marido. Jesus fez o quê? Jogou luz. Aí ela diz o quê? Opa, eu não tenho marido. Justamente, porque agora está claro. Porque se tivesse escuro, você ia ficar aí tranquila. Mas quando eu joguei luz, que foi, cadê o teu marido? Você diz, não tenho marido. A luz, Jesus veio para jogar essa luz àqueles que faziam as coisas e achavam que estava tudo bem. Fale do contexto do que o pastor Urandi está perguntando. Espero ter respondido, meu pastor. Não é isso. O contexto que a gente está querendo trazer, ser luz em meio às trevas, é a questão de o cristão ser luz no mundo, a luz do mundo, né? A questão do cristão fazer, como eu vou trazer as boas obras, aqueles que praticam as boas obras, que essas boas obras, Jesus falou que devem ser vistas para que as pessoas glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então, a questão da luz e trevas aqui que nós estamos trazendo aqui, é essa questão de aqueles que são filhos de Deus, tá? São da luz, e aqueles que praticam as más obras, os pecados, que são as trevas, que andam em trevas, que andam praticando as más obras, tá? Que é o que a gente vai falar também aí em Efésios. Ok? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, irmão, no ao vivo, você coloca aí, que a gente, foi minha produção que viu, eu não tinha visto, minha produção vai lá e disse para mim, tem uma pergunta do pastor de, minha produção. Tem uma produção aí. Minha produção, ela fica vendo ao vivo, né, e vai dizendo para mim o que está acontecendo. Mas você está falando, você está rindo, mas a primeira publicação e abrir uma sala foi a sua produção aí, que eu vi aqui. É a luz que nós temos. Alex, vamos para Efésios? Vamos. Efésios 5, agora é você que lê. Um pouquinho. Tá, eu vou ler até o 12 aqui e depois a gente vai falando ele. Qual versículo você vai começar? Do 1. Ok. Efésios 5, 1. Diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disto,
nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Até aí, Tony. Pode continuar, meu amigo, porque eu estou colocando os textos na tela para ajudar todos aqueles que não têm. Você leu até o versículo de número 12. Ok. Já pode fazer sua explanação, que eu vou colocar os textos aqui, meu irmão, só um pouquinho, meus amados, mas enquanto Alex vai mencionando. Você vai falando para mim os textos, que eu vou colocando um por um na tela, para que todo mundo possa acompanhar, porque nós estamos falando da Bíblia, então temos que mostrar ela para você, porque nós estamos andando em luz. E quem anda em luz não tem vergonha de mostrar as suas obras. Esse é o contexto. Presbítero Alex, fique à vontade, fala o versículo que eu coloco na tela para você de Efésios 5. Vamos começar aí com o versículo 1, então. Já está aí. Então, como a gente falou no início, que em Deus não há trevas. E Deus é luz, por isso nós temos que ser luz, porque Ele é a luz e nós temos que andar em luz. E o texto diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Como eu falei, nós imitamos a Deus, nós não vemos a Deus. Contudo, através da palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Tá? Nós conhecemos como Deus age, nós conhecemos algumas coisas sobre Deus, né? Não conhecemos tudo sobre Ele, mas tudo que conhecemos está na palavra dele. Tá? Então nós devemos ser imitadores. O que é ser imitadores de Deus? É viver ou melhor dizendo, viver de acordo com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus a respeito dele, tá? Então, através disso, nós o imitamos, tá? Então, uns aos outros, como Cristo amou, tá? Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Tá? Sabe o que é interessante, Tony? Na questão agora, indo para a questão das obras, eu vou falar um pouquinho das obras aqui, depois eu passo para você. Uma questão das obras aqui das trevas, e que o texto cita aqui, é que entre as obras das trevas, o texto diz que não deve haver entre nós nem sequer menção dessas coisas. Tá? E entre essas coisas ele fala sobre, eu vou citar algumas coisas aqui dos textos, do versículo 3 e 4, ele fala algumas coisas, ó. Imoralidade sexual, impureza, cobiça, né? Essas coisas não são próprias aos santos. Mas também que não haja obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais. Essas coisas são inconvenientes. Mas antes disso, ou melhor, ao contrário disso, devem haver ações de graças. E o mais importante de tudo isso, que a gente tem que saber é o seguinte, que o texto diz no versículo 5 que essas coisas, os que praticam essas coisas, não herdarão o reino dos céus.
nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tá? E sobre os que praticam essas coisas está a ira de Deus sobre eles. Né? Ou seja, em nenhum momento Deus se agrada dessas coisas. Em nenhum momento Deus está a favor de quem pratica essas coisas. Sabe uma coisa que uma vez o meu cunhado me contou, que ele conversando com um amigo de infância dele, e esse amigo tinha entrado para a vida do crime, Tony. E eles foram fazer um assalto e fizeram um assalto. E depois ele falando, contando na rua, e falou assim, graças a Deus deu tudo certo. Deus não participou, não ajudou nessa situação. É o que estamos falando aqui. As obras que são praticadas nas trevas, que são essas coisas aqui, Deus não está favorecendo essas pessoas para que essas coisas aconteçam. Pelo contrário, a ira de Deus vem sobre essas pessoas, é o que o texto diz. Certo? Então, Deus não está apoiando essas coisas. Não é porque, às vezes, mas tá dando certo, eu tô me sentindo bem, tá tudo certo, que Deus está no meio. Deus está participando ou está cooperando para que as coisas aconteçam da forma que muitas vezes nós, como seres humanos, queremos. Não quer dizer que Deus está participando. Tá? Pelo contrário, a Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre esses porque eles vivem na desobediência. E desses, eles não têm participação no reino dos céus. Tá? Vamos parar aqui, depois a gente fala da luz. Tá bom. Ó, nesse versículo 5, eu vou continuar aqui, eu vou voltar aqui para o versículo 4. Tá aqui, ó. Nem torpeza, nem porvaíce, nem chocaíce. A tradução que a sua tradução NVI acaba sendo melhor. Que não convém, né? Mas antes, ações de graça. O que ele está dizendo? Conversas imorais, a pornografia. Aí, Alex, eu vou lá para o versículo 5, esse aqui é só o detalhe, mas o versículo 5 é que é bem impressionante. Porque a gente tem por idolatria só aquilo de imagem, aquela imagem ali colocada na nossa cultura, que idolatria é ter uma imagem em casa, é acender vela, é rezar o terço, isso aí é... Só que você pega Efésios 5, ele está explicando que existem outras idolatrias que não são de imagem, são de práticas. Aí ele dizendo aqui, ó, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qualquer idólatra. Ele está colocando você ser devasso, impuro, avarento, no mesmo grau de idolatria. Ele está dizendo que existe uma idolatria por trás da devassidão, uma idolatria por trás da impureza, uma idolatria por trás da avareza. E aonde é que nós temos essa idolatria por trás da avareza? É aquela pessoa que o próprio Jesus falou. Aonde tiver o teu coração, o teu tesouro, está o teu coração. Ou seja, é no dinheiro. Eles ficam explicando que o problema é o dinheiro. Não, é o amor. É essa idolatria a ter o dinheiro. Eu gosto muito da ilustração do pastor Cláudio Duarte sobre a luz. Que nos tempos antigos, esses tempos remotos, não existia luz, então o homem não se aventurava à noite. Aí se foi descoberto a chama, então ele viu que poderia acender uma fogueira, então à noite ele poderia se reunir mesmo à noite. Depois foi se inventado o azeite, ou o combustível na forma de azeite primitiva, azeite em uma tocha, e caminhar à noite. Então, e tudo isso foi dissipando o quê? As trevas. Então, a treva foi sendo dissipada pouco a pouco, e aí se inclui no capítulo de João, que eu li, João capítulo 1, até que a luz veio ao mundo. E essa luz veio ao mundo,
e mostrou muita coisa que estava oculta, que, por isso que eu falei, para eles não foi bom ele ter mostrado. Era melhor que ele estivesse ficado lá onde ele estava do que trazer luz ao que ele foi. Então, o versículo 5, ele diz sobre outras e outros tipos de idolatria, a não ser a da imagem, mas a idolatria pessoal por ser impuro. Tem gente que se gaba, Lécio, você sabe disso. Tem gente que não está nem aí para devasso. Eu fui evangelizar um homossexual, independente, eu fui evangelizar ele, lembro o nome dele até hoje, ele trabalhava na empresa em outro setor, que eu trabalhava no setor, ele trabalhava em outro, e eu falei para ele, fulano, pensa que essa vida que tu leva é uma vida devassa, o fim dela é a tragédia. Sabe o que ele respondeu para mim? Ele disse, não estou preocupado com o futuro, quero saber do agora, eu quero ver o melhor de agora. Para mim, tanto faz o amanhã. Eu não sei se eu estou vivo, eu quero saber de agora. Eu quero ver o melhor, eu quero ter quantos homens eu quiser. Eu quero é agora. É o prazer na devassidão. Amaram mais as trevas do que a luz. Isso aí. É exatamente isso aí. Amaram mais as trevas do que a luz. Aí tem uma questão aí, todo no versículo 4. Eu lembrei aqui agora. É a questão do não haja obscenidade entre vós, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, né, ou que não convém. Né? E você colocou a tradução de... Que essa tradução é a atualizada. E chocarrice. Uhum. E vou até ler na NVI aqui para as pessoas que estão... Sim, para ficar mais fácil. São palavras mais difíceis aí que você colocou nessa tradução, mas a NVI traz assim, ó, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes ou que não convêm, mas ao invés disso, ações de graças. Quando eu vejo isso aqui, eu lembro, não tem como não lembrar daquelas pessoas que não podem ver uma mulher na rua que fazem gracejos imorais, né? E esses gracejos imorais, aonde eu quero chegar é aqui, ó. Esses gracejos imorais hoje são usados muito nas redes sociais. Alguém posta uma foto lá, uma mulher ou um homem, seja lá o que for, e se você for olhar comentários, os gracejos imorais estão lá. Às vezes não é falado, mas é digitado. É nesse ponto que eu quero chegar, né? Às vezes não é só a fala, às vezes a digitação também entra na obscenidade, também entra nas questões de conversas tolas, né? Conversas de infidelidades começam com pessoas que começam na infidelidade nas conversas tolas nas redes sociais. Então, antes disso, ele diz que haja ações de graças. Tá? Antes disso, eu vou aqui falar algo que eu entendo, né? E você, se qualquer coisa, me corrige aí. Você que é o professor. Antes haja ações de graça, ou seja, antes de você fazer essas coisas, vá orar, vá falar com Deus, agradecer a Deus, né? Vai ler a Bíblia, né? Eu faço um discipulado na igreja da ADAI lá, chama-se Alfa. Na verdade, o Alfa não é da ADAI, mas a ADAI adotou esse sistema de discipulado. E o tema dessa semana foi a questão da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. E uma das perguntas é: você passa mais tempo nas redes sociais ou lendo a palavra de Deus? Então, qual é a nossa prioridade? Sermos luz ou sermos trevas? Passamos mais tempo buscando as coisas que são da luz ou as coisas que são das trevas? Porque o texto, pode continuar aqui no versículo 8?
Pode, vou colocar para você. Porque o texto do versículo 8 aí de Efésios diz que outrora nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. E por sermos luz no Senhor, devemos viver como tal, como luz, como filhos da luz. Isso. Então, o nosso cotidiano, o nosso viver cotidiano, não pode ser mais da mesma forma que nós vivíamos anteriormente quando éramos trevas. É isso que Paulo está querendo dizer em Efésios aqui. A nossa vida agora tem que ser diferente. A nossa vida não pode viver mais da mesma forma. Eu aceitei a Jesus, agora eu sou crente, mas a minha vida é da mesma forma como era antes do tempo que eu era trevas. A vida agora mudou. O pensamento agora mudou. As atitudes agora mudaram. A fala mudou. Nosso ser tem que passar por essa mudança. As trevas se dissiparam. Lembra o que eu falei no começo? Quando Deus falou, haja luz, as trevas tiveram que sair. Então, quando chega a luz, as trevas têm que sair. As trevas não podem continuar. Quando Jesus chega na nossa vida, as obras das trevas têm que ser retiradas. E aí, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Certo? É isso. Eu consegui a tradução que fica aqui, né? Que essa tradução é a melhor, que é da NVI. E aí que tá. O começo lá de Efésios, a gente vê ele falando para a gente ser imitadores de Deus, como seu filho. Né? E ele repete de novo. A gente pode, em qualquer outra oportunidade, falar sobre a paternidade. E se nós somos, é um assunto muito bom, eu já vi alguns congressos, alguns debates sobre isso, a paternidade de Deus, só que algumas pessoas ela não entendem sobre a paternidade. Porque a paternidade nada mais é do que você obter as características do seu pai. Então, se você não tem as características do seu pai, não existe paternidade em você. Por isso que Efésios insiste em dizer, vivemos como quem? Como o seu filho, que o quê? Que está na luz. Então, temos que estar na luz. Então, isso é muito bom. Agora, eu quero que você mencione a respeito da... Deixa eu falar primeiro uma coisa que a gente aprendeu errado sobre a luz. A gente aprendeu, é porque tem o texto de que sejais sal da terra e luz do mundo. Algumas pessoas acham que o triunfalismo ensinou muito que você deve brilhar, mas não é um brilho do contexto que todos os contextos que estamos lendo têm a ver. É de brilhar de ser famoso. É de brilhar para chamar a atenção. É de brilhar para que dizer assim, olha eu aqui. É eu no palco e você na plateia. Certo? Só que todo esse contexto de luz aqui, por isso que eu falei que a gente aprendeu errado, de ouvir. Eu não esqueci da live passada que a gente falou sobre Anadia, Azaria e Misael. Tá na mente. Esquece Sedraque, Mesaque e Abednego. Não esquece isso aí. Tem que trazer a memória. Então, Alex, a gente acha que ser luz é brilhar. Não, filho. Ser luz, você quer saber quem foi luz na Terra? Eu vou excluir Jesus, porque Jesus é incomparável. É João. Sabe para quê? Denunciar o pecado. Arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Confessai vossos pecados. Ser luz, meu irmão, é de choque com a treva. Paulo usa até para relacionamento conjugal, Alex, que a treva não tem comunhão com a luz, do jugo desigual. Então, eu, crente, não posso namorar o não crente, porque Paulo diz que eu sou luz e ele é treva. Agora, você chega para o mundo, eu falo o mundo fora da igreja, e diz para uma jovem, para um jovem, porque ele não é crente, ele é treva, ele não aceita. Sabe por que ele não aceita? Porque você não está sendo luz. Porque se você for luz, ele vai ter que aceitar, porque a luz é maior do que a treva. Eita, se comporta, Tony, que isso aqui é uma live de crente. É assembleando, mas é para ensinar, senão eu vou falar em mistério.
Deixa eu só fazer um comentário aí diante do que você falou. Rapidinho, aí você volta. Um comentário breve, aí você volta aí, com o seu raciocínio. A questão da luz, de você falou aí da questão de não ser destaque, né? Só um exemplo aqui. Quando nós acendemos a luz em algum lugar, na nossa casa, ou seja, qualquer lugar onde a gente acende uma luz, a gente acende na intenção de andar sem tropeçar, na intenção de andar para ver o caminho por onde nós estamos andando. Ou quando nós perdemos alguma coisa, nós acendemos a luz para procurar aquela coisa que perdemos. Tá? Porque no escuro, dificilmente nós acharemos. Mas em momento algum, quando nós acendemos a luz, nós ficamos olhando para a lâmpada. Eita glória! Tá? Nós não ficamos de olho na lâmpada. A luz que nós acendemos serve para guiar o nosso caminho. Então, quando nós somos luz, nós não estamos para ficarmos em destaque, mas para iluminar o caminho daqueles que estão em trevas. Nós somos luz para iluminar o caminho daqueles que estão em trevas. Por isso que eu vou falar novamente o que eu já falei. Onde a luz chega, as trevas têm que sair para que haja iluminação do caminho. As pessoas têm que ver em nós as coisas boas, as pessoas têm que ver em nós algo de bom. Vou dar um exemplo aqui, Tony. Eu acredito que você já passou por isso também, que você tem contato com muitas pessoas no seu trabalho, e pessoas não crentes. Eu já participei... Vou colocar um texto aí bom aí, ó. É continuação, pode falar, é continuação. Tem até o versículo 7 aí também, se você quiser pôr aí, eu acho interessante. Pode falar. Uma coisa que eu vejo que acontece comigo, e eu vejo na empresa, por exemplo, coloca-se num grupo lá isso já aconteceu até no grupo de futebol também. Eu jogava futebol, me colocaram no grupo e as pessoas lá sabiam que eu era crente. E quando alguém soltou alguma coisa ruim lá no grupo, eu coloquei lá, estou saindo. Aí o dono, o cara que criou o grupo, me chamou no privado e falou, já conversei com a pessoa, isso não vai se repetir, vou colocar você no grupo novamente. O que eu tô querendo dizer com isso? A luz faz a diferença. Convivo com pessoas que não são crentes na empresa e algumas que me conhecem, sabem que eu sou crente, falam assim, um exemplo, solta uma palavra, falou, Alex, perdão, você é irmão. Eles falam assim, você é irmão? Desculpa. Isso. A diferença que a luz tem que trazer no meio das trevas. É a questão da candeia. Se tiver embaixo da cama, não vai trazer iluminação para o caminho. Não vai trazer direcionamento. Tem que trazer direcionamento. Tem que iluminar o caminho daqueles que estão em trevas. Tá? Então, esse minha colocação diante daquilo que você falou, de nós brilharmos aí, e não é essa a intenção. E você quer mais um pouco sobre brilhar? Eu creio que se você sim, e tantos outros irmãos, se você pega uma lanterna, vamos para a lanterna do celular, você pega a lanterna do celular, você está onde? Você está atrás da luz, mas a luz está iluminando. É o que você está falando. Então, a luz não é... Você não acende a luz da lanterna ao procurar alguma coisa e coloca ela para cima de você. Você vai ficar, entre aspas, nesse sentido aqui, para iluminar o que você precisa ver. Então, esse versículo 11, Alex, ele fala bem aqui, ó, não participem das obras infrutíferas das trevas. Mas sim, aí depois dessa vírgula aqui, aí Efésios, Paulo balança Efésios de uma maneira inacreditável. Se a metade não se desviou aqui, irmão, não sei por que se desviava, mas não, viu? Antes, exponha-nos à luz. Ou seja, o que você está dizendo, não convém para mim. Eu me retiro. Eu prefiro sair do que participar de tal. Ou, rapaz, não é que esse rapaz é diferente mesmo? Ou seja, eu estou expondo a luz e não querendo brilhar.
querendo brilho. Não é esse brilho que a Bíblia está falando. Não é esse brilho que estamos querendo. O brilho que está querendo é mostrar o erro. É por isso que as pessoas não estão mais, como antigamente, vindo para a igreja. Por quê? Porque, infelizmente, eu fico triste quando alguém fala assim, para ser crente igual o Tony, eu não quero. Então vai para a igreja para ser crente igual o Alex. Ele não diz. Né? Por quê? Porque eu estou praticando as obras de treva, eles acham que eu estou na treva, então ele não quer. Mas ele não quer se comparar ao da luz. Ué, se compara ao da luz? Eu conversei até uma vez com o Urandi, não sei se ele ainda continua aí. Ele disse que é por curso, entrar no curso dele. Então, uma vez eu conversei com o Urandi sobre isso, Tony. Essa questão. Um exemplo, o que eu conversei com ele. Essa questão de briga de político, de crente brigando por político na internet. Crente brigando para defender um político A e o político B, o outro defendendo o político B. E os crentes se pegando. Vamos fazer um programa. Crente pode ter partido? Bora? Vamos fazer uma live? Crente pode ter partido? Quer não, né? Quero não. Aí os crentes ficam brigando. Aí você vê os comentários. Aí você vê o crente comentando o seguinte, né? Essa era a nossa conversa. Você vê o crente comentando da seguinte maneira: mas fulano tá na igreja, um crente falando, tá? Eu tô falando de pessoas que estão na igreja. Um crente falando: mas fulano tá na igreja e faz muito pior que o político tal. Que o político tal. Ou seja, quer comparar aqueles que estão na luz com aqueles que estão nas trevas por causa de alguns erros daqueles que estão na luz. Não existe essa forma de comparação. Não tem como comparar. Não tem lógica. Não. E até o nosso comentário, eu e o Urandi lá na nossa conversa, é o seguinte: eu prefiro 1000 vezes um crente, o que está na luz, cometer um erro, do que o que está nas trevas e eu ficar defendendo ele e acusando o crente. Porque quem está na luz, quem está indo na igreja, as chances dele mudar é muito maior. Sim. Se ele largar o pecado é muito maior. Não estou falando que o outro não pode mudar, que não está indo. Mas a chance, a probabilidade de quem está na igreja mudar é muito maior. Porque ele está sempre ouvindo a palavra. Né? Agora a gente atacar o irmão, aí entra no que a gente leu aqui. Lembra que a gente falou que a gente tem que amar, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, versículo 2. Sim. Aí a gente ataca o irmão para defender o político, que é treva. As coisas não estão batendo aí. É verdade, eu já gostei de você, já deu vontade de fazer uma live só para falar de crente e política. Mas vamos falar de comparação? Eu estava vendo o Hernando Dias Lopes, ele dando uma ilustração sobre isso, que as pessoas querem se comparar só com aqueles crentes que não estão firmes, estão na treva, mas fazem as obras, aliás, estão na luz, na igreja, a ilustração dele, né? Estão na luz, na igreja, mas continuam praticando as obras das trevas. Aí ele foi conversar com alguém e falou, não, para ser crente como fulano, ele faz isso de errado. E aquele outro faz isso de errado. Aí o Hernando Dias Lopes dizendo que fez uma pergunta para ele, ele disse, mas quem disse a você que para você entrar no céu, você vai ser comparado ao Tony ou você vai ser comparado ao Alex? Aí eu disse que o rapaz olhou para ele e disse, não, você vai ser comparado a Cristo. Se as suas obras não for equivalente a dele, você é treva e vai para o inferno. Rapaz, Alex do céu. Isso é para qualquer um que diz bem assim, para ser crente como fulano, pois é, você não vai ser comparado a fulano para ir para o céu. Você vai ser comparado a Cristo, aos filhos da luz, a ele. Então, se você não chegar pelo sangue dele, como já lemos, você não tem parte com ele não, filho. Você não vai ser comparado a Tony e Alex para ir para o céu. Nós não somos medida, não. A medida é Cristo. Versículo 1. Nós vemos aí. Portanto, sejam imitadores de Deus,
como filhos amados. Né? É isso aí, meu irmão. Esse assunto de treva e luz é maravilhoso. Tu quer falar mais alguma coisa sobre luz? Sobre Efésios 5? Eu colocar Sim. aqui? Fale. Versículo 12. Vou colocar agora. É o último versículo que eu li aí. Eu acho que a gente pode fechar nele aí, que já passou a hora. Ah, meu irmão, é luz. É luz. Olha que interessante esse versículo. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Não é? Até a gente ficar falando é vergonhoso. E sabe o que eu... Não explana agora não, porque eu quero deixar você falar uns minutinhos aí, mas eu pego o que você disse. Né? Você estava falando que não participar, irmão, da ação de graça, lembra lá? Da ação de graça? Você não fala, mas você dá ouvido. Eu já falei isso e repito todas as vezes que eu tiver oportunidade. Existe um pecado maior do que o falar, é o ouvir. Porque só vai ter alguém para falar se você parar para ouvi-lo. Isso, isso aí onde eu ia entrar. É nessa questão aí, porque o versículo 7 diz que, portanto, não participem com eles dessas coisas. Aí não participem com eles dessas coisas. Aí quando a gente vai lá pro 12 que a gente colocou aí, ele fala assim, porque até mencionar é vergonhoso, ou seja, essa questão da roda dos escarnecedores, lá de Salmo, tá vendo? Quando a gente volta lá, foi isso, quando a gente volta lá para Salmo, aí a gente vê assim, que não devemos fazer parte dessa roda de escarnecedores, né? Porque existe uma questão ali do salmista, que é como que eu posso dizer? É uma sequência. Né? É uma sequência que acontece ali. Né? Não é uma coisa que do nada, assim. Existe uma sequência. Né? Então, ó como diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita e nem se assenta. Percebe que há uma sequência. Sim. Ele primeiro ouve o conselho. Deu ouvidos. Parou. Dá ouvidos. Parou para ouvir. Depois que ele começa a se enturmar, começa a ouvir, tá parado ali, aí ele começa a imitar a conduta. Isso. Depois que ele imita a conduta, começa a querer imitar a conduta, quando vai ver, ele já faz parte da turma. Ele já tá na roda. Já tá no grupo. Isso, já faz parte do mesmo grupo. Então, existe uma sequência lógica a ser seguida ali. Né? Então, só que o salmista, ele não para aí. Ele fala assim, só que, ao contrário, não deve ser assim. Deve ser, a nossa satisfação tem que ser na lei do Senhor. E nessa lei tem que ser... Por isso que eu voltei lá quando eu falei para você que tem que ser na ação de graças, na oração e na palavra de Deus. Porque a nossa satisfação está na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite. Tá? Então abandonamos essa sequência de parar, ouvir os conselhos, aí começamos a imitar, quando menos esperamos, já fazemos parte do grupo, já somos aceitos no grupo. Tá? Porque o que eu estou querendo dizer? Porque quando nós somos luz, e aqui vai um negócio forte aí, ó. Segura aí, ó. Eita, Jesus! Quando nós andamos na luz e praticamos as obras da luz, nem todos vão aceitar a gente no grupinho deles. Muitos vão querer a gente longe. Não é porque a gente é inconveniente, não é por isso. Não é porque a gente é chato, não é por isso. É porque quando a luz chega, aí volta lá para que a gente leu no começo em João. Quando a luz chega, as obras são reveladas, as obras no oculto são reveladas. Lembra de João Batista? Por que ele foi preso? Porque ele era chato? Não. Porque ele era inconveniente? Não. Porque as obras que estavam sendo feitas nas trevas, quando a luz chegou, que era João Batista, ele falou assim, o que você está fazendo é errado. Você está namorando com a sua cunhada. Com a sua cunhada, isso. O que você está fazendo é errado.
É isso que a luz faz. Expõe as obras das trevas à luz, o que a gente leu em Efésios. E isso incomoda. E a gente não vai ser aceito em todo lugar, em toda rodinha. E aí eu pego a frase de uma jovem, a Rafaela. Ela disse: se você está sendo aceito em todas as rodas, é porque você precisa ser a luz que nunca foi. Boa. 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 Ah, eu me dou bem. Todo mundo, onde eu chego, eu me dou bem. Então você não é luz, filho. Não sinto muito lhe dizer essa noite de sexta-feira. Se você se dá bem em todas as rodinhas, é porque você não é luz. Porque luz expõe as trevas. E Paulo, a Bíblia nos diz que comunhão há entre a luz e as trevas. A pergunta é essa: que comunhão há? Não há nenhuma, irmão. Não há nenhuma. Para encerrar, eu lembro do Rodrigo, da Adventista, lá no programa do Éder, vejam só, ele já está no Face, aí rola para todo mundo, já virou um padrãozinho aí, já virou um memes, vamos dizer assim, ele dizendo que a pessoa se convertia, a lá Billy Graham, mudava a sua roupa, mudava, saía da mesa do bar, saía das suas rodas de amizade, começava a se socializar aonde? Dentro da igreja, as suas amizades eram outra, porque aqueles amigos já não queriam ele, porque ele passava a ser muito certinho. Não, ele precisou ser luz. Ele roubava, mentia, fumava, se prostituía, bebia, ele agora não quer. Então, quem fazia isso diz assim: isso tá me incomodando, porque a gente faz e ele não. Aí, hoje não. Hoje, eu sei que está errado a pronúncia, mas é só para ilustrar. Antigamente a gente falava: venha como estás, que Deus te muda. Hoje venha como estás, e aí eu vou assassinar o português. E permaneceis. Você não precisa mudar. Seja de falar, de vestir. Não. Venha como você está e fique. Vá ficando. Como diz a minha Rose, que está ali ouvindo minha produção. A pior categoria de pessoas dentro da igreja é amigos do evangelho. Gosta de crente, gosta das festividades, mas não quer nada sério com crente. Dá não, irmão. É choque. Treva e luz não dá. Por isso que Jesus foi morto, porque veio trazer a luz. E eles preferiram, como diz o texto, nós lemos, preferiram amar as trevas. Deixa a gente roubando, deixa a gente enganando, deixa a gente prostituindo. A gente não quer que ninguém diga que a gente faz isso. Ninguém está vendo mesmo, é oculto, é escondidinho. Então, irmão, não dá. A palavra da noite para você da parte do Tony, vou passar para o Alex. Se você se dá bem em todas as rodas, você não é luz. Se você se dá bem em todas as suas rodinhas que você frequenta, você não é luz, porque luz incomoda aqueles que estão em trevas. Perfeito, Alex? O encerramento é com você. Eu quero encerrar com o versículo 7 de novo, Tony. Vou colocar ele agora, tá aqui já pronto. Aí, ó. Sobre a questão de todas as obras das trevas, todas as obras que a gente citou aqui, né, com os versículos anteriores aí, de imoralidade, gracejo imoral, idolatria, ganância, que é idolatria, todas essas coisas, tudo que nós aprendemos sobre essas obras infrutuosas das trevas, obras que não dão frutos, não participem. Faça como o Salmo 1, né? Ao contrário, que a nossa alegria, que a nossa satisfação esteja na lei do Senhor e nela nós meditemos de dia e de noite. E para fechar, quando o salmista fala de meditar, quando a Bíblia fala de meditar, o meditar não é que você vai ficar lendo a Bíblia de dia e de noite sem parar, não vai fazer mais nada. O meditar aqui no original hebraico é ruminar. Tá? O que é ruminar? Vou falar um animal aqui que é mais conhecido por ruminar. O camelo. Ele come, é um pouco nojento, tá? O ruminar.
Ele come e aquilo vai para um estômago. Depois ele regurgita aquilo e fica comendo. Por isso que passa, ele atravessa o deserto várias vezes, vários tempos, várias horas, melhor dizendo, sem comer. Porque ele se alimenta antes e aquela comida ele coloca para fora, come de novo, coloca para fora, come de novo. Tá? Então, isso é o ruminar. Então, quando fala meditar, no hebraico é ruminar. Ou seja, você se alimenta da palavra e aquela palavra tem que ficar te alimentando dia e noite. Dia e noite. Tá? Você fica sempre lembrando daquela palavra. Tá? Então, não participe das obras infrutuosas das trevas, porque até mencionar é vergonhoso. Que a nossa palavra seja temperada com sal, que da nossa boca sejam faladas palavras de edificação para a vida do outro, que a nossa luz brilhe para guiar a vida daqueles que estão em trevas, que nossas vidas sejam exemplos de pessoas que estão caminhando na luz, como ele na luz está. Amém? Glória a Deus, irmão. Não sei nem o que... acabou, irmão. Acabou. Estamos na luz. Andamos na luz. Presbítero Alex, eu agradeço mais uma vez ser meu amigo. Eu agradeço por mais essa sexta-feira. E a gente anda na luz, não concordamos. E temos que denunciar. Por isso tem muita gente que não gosta. Mas andar na luz é isso aí, irmão. Se você é luz, você vai incomodar as trevas. Se você é luz, você vai incomodar as trevas. Você que nos ouviu, que vai nos ouvir, que Deus traga você para a luz, para que o seu caminho seja iluminado, para que você veja onde você está pisando. Olha só, luz, mais ou menos isso aqui, ó. Não olha muito não, tá, Alex? Ó, incomoda. Você não consegue olhar muito, porque senão você não vai conseguir enxergar. Luz, é isso. Então, se você precisa ser luz, é ser imitador de Cristo. Como é que eu sei que eu vou me tornar luz? Seja imitador de Deus, como filho, e Jesus vai dizer, não consigo imitar Deus. Beleza, imita Jesus. Não consigo imitar Jesus, faz feito Paulo. Sejais meus imitadores. O que não falta é exemplos bons de homens que foram luz. João Batista, a Bíblia está repleta de homens que foram luz e seguiram na luz até o final de sua jornada. Que Deus te abençoe, que Deus guarde, que Deus ilumine você, a sua vida, o seu caminho. Multiplique mais e mais. Presbítero Alex, ora para a gente ir embora. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui, falando da Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes, que verdadeiramente eles conheçam a luz que é Cristo, que essa luz traga a dissipação das trevas que habitam nos corações e que possa haver obras verdadeiramente produzidas pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que nossas vidas possam servir de guia para aqueles que estão em trevas, que as nossas vidas possam possam ser exemplos de luz para iluminar o caminho daqueles que estão em trevas. Pai, que possamos fazer a diferença onde quer que estejamos e cheguemos. Pai, que o Senhor guarde a todos e todas nesta noite, que dê uma noite tranquila de sono, que nós verdadeiramente consigamos praticar a Tua palavra e vivermos como filhos da luz, porque estamos em Ti, que é a luz que nos iluminou e nos tirou das trevas. Muito obrigado, Senhor. E é no nome de Jesus que eu te agradeço, Deus. Amém. Para terminar, meus irmãos, eu termino só com uma frase. Treva só existe porque está faltando luz. Ou, como eu gosto de dizer, as trevas é a ausência da luz. Que Deus abençoe. Recebe a bênção apostólica do Senhor.
o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com você, não só hoje, mas para sempre, em nome do nosso Jesus. Amém. Abraço, meu amigo. Até sexta-feira. Deus abençoe. Tchau, meus irmãos.